Eu queria que você lesse Zacarias capítulo 3, tá? Enquanto eu aqui, não, talvez não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou estar lendo alguns versículos que têm a ver com a sua realidade. Eu já queria começar com a introdução do capítulo, no verso 1 em diante, em que vai dizer assim: Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué. Tenta substituir o, o nome sumo sacerdote Josué pelo seu nome, em pé diante do anjo do Senhor. Então a Bíblia ela começa a dizer que o sumo sacerdote Josué estava em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Olha que interessante. O sumo sacerdote Josué, então nós estamos falando de uma grande liderança religiosa. Sumo sacerdote está acima de sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que fazia expiação pelo pecado do povo. Olha que ironia. O sumo sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos, no santuário, uma vez por ano para fazer o pedido de expiação pelo pecado do povo. Ele era o canal entre Deus e Israel. Ele era o canal entre Deus e o povo. Ele era o canal ao qual o povo iria receber o perdão. Só que o detalhe do texto do profeta Zacarias traz para a gente é como se fosse uma cena de juízo. É como se fosse uma cena em que ele se encontrasse diante do juiz, diante dos advogados e diante da promotoria. Ali, o sumo sacerdote ele se apresentava em pé diante do anjo do Senhor. Só que a palavra vai dizer também que ele estava diante de Satanás também. E Satanás, naquele momento, estava acusando o sumo sacerdote. É interessante que a palavra do Senhor já vai chamar Satanás o acusador. O adjetivo para o inimigo é que ele é o acusador. A gente já começa aí. Algumas informações importantíssimas que você precisa entender. Uma cena de juízo, alguém que era uma grande referência religiosa, alguém que de certa forma era o canal de bênção na vida de outras pessoas, mas que neste momento, em um episódio da vida dele, ele se encontra sendo acusado por Satanás. E aí a palavra vai dizer que o Senhor disse a Satanás, o juiz diz a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Quem nasceu do fogo é para estar no fogo, não adianta. O que o inimigo tenta fazer no decorrer da nossa jornada, e eu preciso que você entenda isso, é fazer com que a chama que o Senhor outrora acendeu em nosso coração seja apagada. Seja ali aos poucos indo se enfraquecendo. Só que é interessante que mesmo diante das acusações de Satanás, e aí eu te pergunto, será que Satanás não tinha realmente verdade em seus lábios para estar acusando o sumo sacerdote? Será que o inimigo não tinha direito de estar acusando o sumo sacerdote? É interessante porque se você for continuar lendo os versos, você vai ver que ele tinha direito sim. Talvez o inimigo ele se encontre no direito de estar acusando você porque realmente você fez coisas erradas. Só que existe uma diferença. Eu rejeito as suas acusações, ó Satanás, diz o Senhor. Por que Deus fez isso? O detalhe já se encontra justamente no início do capítulo. Estava o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor. Apesar de ter pecado, apesar de ter desobedecido, apesar de estar sujo, o sumo sacerdote não se escondeu.
O sumo sacerdote foi diante do Senhor. É isso que quebra a legalidade com o inimigo. É por isso que eu falei com você, confesse. É por isso que eu fiz com que você confessasse todos os seus pecados. Por quê? Porque quando nós confessamos todos os nossos pecados, nós podemos estar com as nossas vestes sujas, nós vamos diante do anjo do Senhor. Só que aí, diante das acusações de Satanás, Deus fala assim: eu rejeito as suas acusações. Por que eu rejeito? Porque ele se arrependeu. Realmente você tem razão, ele errou. Realmente você tem razão, ele pecou. Realmente você tem razão, ele se afundou em pornografia, ele se afundou em masturbação, ele fornicou. Realmente você tem razão, ele é egocêntrico. Realmente você tem razão, ele simplesmente começou a se distanciar. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não desejou no seu coração permanecer na cena de iniquidade. Pelo contrário, ele teve a coragem de se achegar diante de mim, mesmo sujo, porque ele sabe que quem limpa sou eu. E o texto é claro em dizer isso, porque no verso 3 vai dizer, Josué continuava de pé diante do anjo do Senhor. Continue de pé diante das acusações. A sua mente te acusa, a sua mente fala que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é sujo, que você peca, que você tenta, mas nunca consegue. Então, se você tenta e nunca consegue se livrar, então é melhor você desistir logo, sabe por quê? Porque se as pessoas souberem quem você é de verdade, se as pessoas souberem aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que você cai, se as pessoas souberem das suas fragilidades, você não vai estar mais no patamar em que você se encontra. São essas as acusações que o inimigo faz a nós. Então nós começamos a nos vestir de uma capa, nós vamos colocando uma capa para esconder tudo aquilo que nós somos, mas por baixo da capa estamos leprosos. Só que o detalhe é que o sumo sacerdote, diante das acusações do diabo, ele não saiu da presença. Não saia. E aí, o Senhor fala assim, e as suas roupas estavam imundas. Aqui é a evidência de que ele havia pecado. Vestimentas sujas. Talvez as suas vestimentas estejam sujas. Talvez você se sinta como sujo. Só que olha o detalhe do Senhor. Então o anjo disse aos que ali estavam, tirem, Tarabás, tirem as roupas imundas dele. O advogado. Tirem as roupas imundas dele. E voltou-se para Josué e disse, veja, removi os seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Aleluia. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Ele está dando ordem aos anjos para trocarem as suas vestes. Ei, filho amado, você pecou, você errou. Só que você precisa aprender com o seu pecado. E os pontos que o texto traz para nós vai diante de Deus. Fique de pé. Não saia da presença em hipótese alguma, apesar de qualquer pecado. Persista. Com as suas roupas sujas, sim. Diante das acusações da sua mente de Satanás, sim. Porque na hora certa o Senhor vai frustrar Satanás e vai dizer assim, eu o escolhi. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Você é um tição, uma brasa viva tirada do fogo. Você é uma brasa tirada do fogo. E uma brasa, quando se encontra com certas substâncias, pega fogo. Ou seja, o Senhor te trouxe para gerar fogo sobre o altar. E o que Satanás quer fazer é que você se distancie desse propósito, de saber quem você é. E quem você é, uma brasa viva tirada do fogo. Para que fazer o quê? Para que o altar permaneça continuamente aceso. Chegará um momento que o Senhor vai dizer assim, olha, anjos, troque as vestimentas dele, porque eu removi todos os seus pecados. E eu finalizo aqui. Eu quero que você leia o texto por completo, porque ele é um texto escatológico, ele vai apontar para a vinda do Messias, ele vai apontar para a eternidade na Nova Jerusalém, ou seja, ele aponta para algo muito maior. Talvez hoje você vê só as suas fragilidades,
Só que se você olhar para o renovo que já veio, que é Jesus, você vai ver que nele você encontra a solução para os seus problemas. Você pode até, você estava sujo, porque o que o Senhor disse hoje é: eu removi os seus pecados. E eu preciso muito que você aprenda a não somente receber o perdão de Deus, não somente, ou melhor dizendo, saber que foi perdoado. Eu preciso que você entenda e aceite o perdão. Mas vou deixar isso para uma outra aula nossa, se você assim desejar. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você estava com as vestes sujas. Sabe por quê? Você estava muito egocêntrico ao ponto de Deus enviar alguém para tocar nas suas fragilidades e mesmo assim você manter-se orgulhoso e não querer se confessar. Só que ontem você se confessou. As cadeias foram quebradas, a legalidade da acusação do inimigo acabou. E o Senhor trocou as suas vestes, porque Ele removeu os seus pecados. E agora Ele te entregou roupas de festa. Ei, receba as novas vestimentas, porque Ele te perdoou.